Olá, tudo bem? Vamos a mais um vídeo desse canal. Eu tô até um pouco com os olhos inchados, mas como eu venho dizendo, já não é mais sobre mim. Não importa a forma que eu chegar aqui. O que importa é o que Deus tem colocado no meu coração para testemunhar, para edificar a vida de você que chegou a esse canal, que não foi por acaso. Já saiba disso, já entenda isso dentro do seu coração. Que se você chegou até aqui é porque Deus tem uma mensagem através da minha vida, através do meu testemunho. E no vídeo de hoje eu quero comentar algo que aconteceu comigo no meu trabalho. Foi algo assim que me machucou muito, que me entristeceu, que me magoou demais. E tive várias situações, vários entendimentos já em sequência. E cheguei em casa que me ajoelhei ao Senhor e em oração Ele também me revelou muitas coisas pontuais e é por isso que eu resolvi ligar a câmera do meu celular do jeito que eu tava, sem esperar o olho desinchar, sem querer me arrumar e tudo isso. E nesse dia então, como eu disse, eu tive uma decepção muito grande mesmo. E aí o Senhor colocou no meu coração uma pergunta, mas por que essa decepção? Por que todo esse sentimento? E eu não estava ainda entendendo, sabe? Mas com o passar ali das horas e com essa busca que eu tive, eu entendi que realmente tudo isso aconteceu porque eu ainda estava endeusando as pessoas. Como assim endeusando as pessoas? Dando a elas um lugar ou uma capacidade que elas não têm. Querendo que elas estejam num nível que elas nunca vão alcançar. E não é só sobre elas, mas é sobre nós mesmos também. Quando eu deposito a minha esperança em pessoas, em coisas, eu deixo de dar a devida importância ao Senhor. E foi isso que aconteceu. Porque quando aquilo te prejudica ou quando aquilo te dá um sentimento como deu em mim, é porque ainda aquilo tem muita importância na sua vida. E eu fiquei assim, quando Deus me revelou isso, eu fiquei, não, eu não acredito. Por que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque eu quase não vejo pessoas testemunhando esse caminhar assim com esses tropeços em que eu tive no dia de hoje. O que eu quero mostrar aqui através da minha vida, através do que eu passei, através do meu entendimento é que, infelizmente, ainda a gente pode tropeçar e vai tropeçar e tá tudo bem. Mas você tem que buscar o entendimento de que você vai errar, mas você tem que buscar o Senhor, buscar o Espírito Santo, para que Ele te revele, para que você aprenda, para que você entenda, para que você não fique preso nas emoções. E isso foi muito libertador mesmo. Quando eu entendi que eu ainda estava colocando as pessoas num lugar que elas não têm condições de estar lá. Querendo que elas atinjam um nível que elas nunca vão conseguir. E isso eu volto para mim e você deve voltar para si mesmo também. Quando a gente começa a ver isso, se cobrar muito, você começa a achar que você nunca vai errar, que você pode tudo e você não pode nada. E você vai errar. Eu já tive um entendimento também, em que eu estava comentando uma outra pessoa sobre o que tinha acontecido e eu falei, eu dei o meu sangue por esse lugar. E quando eu falei essa palavra, o Espírito Santo falou na hora, teu sangue.
quando a gente fala, eu dei o meu sangue, tá dizendo assim que eu me dediquei, eu fiz o máximo, eu fiz até o que eu não podia, o que eu não precisava, eu fiz a mais, né? A explicação é essa. E aí eu tava assim fazendo um serviço assim, e ele foi falando, sabe? Deu teu sangue. E eu, meu Deus, sabe? Já veio assim aquele entendimento. Cristo, sabe? A cruz. E é esse entendimento que eu quero compartilhar. Que eu sei que muitas pessoas passam por esse aprisionamento de achar que muitas vezes tudo que você faz tem um valor assim, sabe? Muito grande, a mais do que ele tem. E o que o Senhor me falou foi que ele deu o sangue dele, ele deu a vida dele. E muitas pessoas não reconheceram e ainda não reconhecem. E aquilo doeu tanto no meu coração, assim, que eu fiquei calada, sabe? Eu não tinha como sair daquele lugar ali, eu tinha que ficar ali. Eu fiquei, meu Deus. Sabe, a vontade era de se ajoelhar e falar, Senhor, me perdoa. Porque por muitas vezes, por muito tempo, eu também não reconheci o sangue que ele deu por mim, a vida que ele deu por mim. Então a gente às vezes se coloca num lugar que não é da gente, se dá um valor assim que muitas vezes não tem. E aquilo foi assim algo que Deus foi falando comigo a tarde toda hoje. E aqui agora de noite ele concluiu o que ele queria falar. E eu, como eu sempre digo, eu entreguei minha vida a ele. Então, se eu entreguei, eu não tenho que ter medo. Tudo que acontece na minha vida é permissão dele. Eu não aceito mais dizer que é coisa do inimigo, que é nada, nada. Tudo o que acontece na minha vida é permissão de Deus, porque eu entreguei a minha vida para ele, eu entreguei meu trabalho, eu entreguei minha família, eu entreguei tudo. E se eu entreguei tudo para ele, eu tenho que confiar, é o mínimo que eu tenho que fazer, é confiar que ele vai passar comigo por isso, ele vai agir, ele vai, sabe? E se você está assistindo esse vídeo, chegou aqui, caiu de paraquedas ou já acompanha o meu trabalho, que isso sirva de entendimento na vida de cada um de vocês e que o Espírito Santo seja ouvido por você. Porque no momento em que tudo assim, a conversa aconteceu, eu fiquei calada, sabe? Eu fiquei calada, eu só dizia, tudo bem, ok. Aí depois eu comecei a falar, eu chorei, e aí eu vim com aquele arrependimento para casa, falando, Senhor, eu não podia ter feito isso, não podia. E o Espírito Santo falou comigo de novo assim, você estava preocupada em você mostrar no status espiritual? Ou você está preocupada porque você não conseguiu mostrar o que eu estou fazendo na tua vida? Nossa. Aí eu... Mas ele sabe o que passa no nosso coração. Ele sabe o que a gente vai falar antes mesmo da gente pensar. Então, eu pedi perdão a ele. E como eu sempre falo, que eu peço que ele sonde no meu coração, que ele revele o que não agrada na minha vida mais a ele, que ele me mostre, que ele me cure, que ele me oriente. E essa busca pelo Espírito Santo tem que ser diária. Cada dia que você abrir os olhos, você deve já estar pedindo por ele na tua vida. Pedindo que ele te mostre, que ele te direcione, que ele seja teu conselheiro, teu guia. E é isso que eu queria passar hoje para vocês. Eu peço desculpas aí pela minha apresentação aqui, mas como eu disse no início do vídeo, já não é mais sobre mim, é sobre ele. E não importa a forma, o jeito, eu quero vir aqui, eu quero testemunhar o fazendo na minha vida.
Então, um abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.